Boa noite, Fê, Júnior, Igor. Boa noite. Estamos muito felizes nesse momento. Desde o começo do ano, eu sei que Deus tem falado para nós de nós começarmos coisas novas. E quem diria que nós estaríamos numa mesa assim? Olha que coisa mais linda, a nossa águia aqui aparecendo. E eu acredito que é a primeira noite de muitas coisas que Deus vai fazer. E o Espírito Santo tem nos direcionado para falar sobre testemunho. Mas eu queria dizer boa noite, Igor. Boa noite. Você está bem? Melhor agora. Respira, Igor. Boa noite, Júnior. Boa noite. Você tá bem, bebê? Sempre com um cafezinho aí? Sempre com o meu café. Oi, Fê. Oi, boa noite. A nossa noivinha da igreja. Estamos bem? Estamos bem. Queridos, eu quero ter esse momento com vocês, a gente possa deixar o Espírito Santo fluir, né? A gente quer trazer outras pessoas, não sei se eu comentei isso com vocês, nossa ideia é trazer outras pessoas que tragam testemunhos, e eu acredito que não somente na igreja, mas principalmente fora da igreja. Esses tempos eu estava orando e eu estava um pouco preocupada. Até que ponto a gente sabe o que é um testemunho? Até que ponto a gente sabe o que é uma vida com Deus? Às vezes parece, como o Igor tá ali, né? Meio engessado, né? Mas até que ponto a gente tem essa liberdade do Espírito Santo de falar e de fluir aquilo que está dentro de nós? Então eu gostaria muito de ouvir. Façam de conta que vocês não me conhecem, né? 8 anos... 4 anos, fez? 5 anos? 4 anos. Quase 5 já. Júnior, desde quando que você me conhece? Né, meu bem? Mas a gente ter essa liberdade de fluir para que esse podcast possa alcançar, e não apenas pessoas cristãs, mas pessoas afastadas ou pessoas que ainda não conhecem a Cristo, mas vejam uma diferença, porque realmente quando nós somos cristãos verdadeiros, nós somos quem nós somos, aqui no podcast, na igreja, na rua, no futebol, onde nós estivermos, porque o que importa é o Senhor dentro de nós. Mas eu gostaria muito de que a gente conversasse primeiro, eu quero te ouvir também, mas sobre o que é testemunho. O que é testemunho? Júnior, o que é testemunho para você? Quando a gente fala a palavra testemunho, traz assim um leque, digamos, do que é para você um testemunho. Eu vou trazer um testemunho hoje. O que é? Eu acho que nós, como cristãos, a gente tem o dever de testemunhar a nossa vida com Cristo, né? Então, eu acho que o testemunho em palavras simples, é a gente poder expressar aquilo que Deus fez em nós, né? Então, a história da nossa vida, as experiências que a gente tem com Cristo, a forma como a gente vive com Ele, aquilo que Ele fez em nós, o que eu era, o que eu sou hoje, como eu conheci Ele, como eu era naquela época, como eu me tornei depois dele, né? Então, eu acredito que isso é testemunho, né? Eu sei que a gente fala muito sobre gerar testemunho. Um cristão, uma pessoa que vive uma vida com Cristo, ela tem que gerar testemunho, né? Então, essa palavra é muito linda, né? Gerar testemunho. Eu acredito que esse seja o plano de Deus, né? E, se eu não me engano, lá em Isaías 43, fala que o Senhor fala: vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Então, é o Senhor dizendo que nós somos aqueles que testemunham quem Ele é. Então, as pessoas lá fora, elas têm que olhar para mim, elas têm que olhar para minha vida e ver Cristo em mim. Eu não tenho que abrir a Bíblia para falar de Deus para elas, eu não tenho que abrir a minha boca para falar de Deus para elas, mas as minhas atitudes, a minha forma de me portar, de falar, de agir, de brincar, tem que ser Cristo vivo. Sim. E essa é a ser testemunho dele, né? Sim. Eu não preciso estar falando sobre o que ele fez ou o que ele faz na minha vida. E deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que podcast é assim, né? A gente conversa entre si. Porque, digamos assim, muitas vezes as pessoas dizem, é fácil o Júnior falar porque afinal ele é filho de pastor, coisa assim. Parece que as pessoas têm aquele negócio, só porque é filho de pastor, nasceu já com a Bíblia, antes de falar papai e mamãe, fala Jesus, né? Acha que é aquela coisa, né? Muitas vezes, eu já ouvi muitas vezes dizendo que por ser filho de pastores, a cobrança é maior, o peso é maior. Fala um pouquinho sobre isso. Como é um testemunho para aqueles que são filhos de pastores? Porque esse negócio de dizer, nasci na igreja, sou cristão, isso é muito... É como o Igor hoje, muito engessado, né? Porque... Eu vou te usar, cara, até tu te soltar. Porque, digamos assim, tem isso, né? Não é só porque são filhos de pastor, como se o Espírito Santo viesse e dissesse, botasse um selo, é filho de pastor, passa reto. Não, né? Não passa por prova, não tem problema. Misericórdia. Só não fala das provas, por favor.
Eu acho que é bem complicado, tipo... Hoje em dia, ser filho de pastor, eu acho que é ser o centro da igreja, né? Então, os olhos da igreja estão voltados para nós. Então, né? Qualquer igreja que tu vá, todo mundo olha para os filhos dos pastores, né? Principalmente quando são mais novos, né? Então, lá em casa a gente é tudo novo, né? 25, 23, 20 e 17. Nossa, bebê. Então, os olhos estão todos voltados pros filhos dos pastores. Então, eu acho que a cobrança é maior. E as pessoas acham que, por ser filhos dos pastores, não erram, não caem, não tem seus problemas, não tem suas dificuldades, né? Mas a gente é normal como qualquer outro, né? Suscetível a erro. E tem escolhas como os tem outros. Tem escolha como os outros também. Então, eu acho que é um peso muito grande, né? Eu acho que principalmente por, muitas vezes, a gente não querer envergonhar o nome dos nossos pais, né? Saber que tem esse peso que a gente carrega junto. Então, é o ministério de vocês, não o nosso ministério, né? Mas, graças a Deus, lá em casa a gente resolveu abraçar o ministério junto. Aleluia, glória a Deus. Mas é complicado, porque mesmo assim... eu acho que eu errar hoje vai ser muito mais visto do que o Igor errando, né? A cobrança vai ser maior, né? Então, é isso que eu me refiro quando eu digo que os olhos da igreja estão voltados. Tu acha que as pessoas julgariam mais? Muito mais. Uma diferença enorme. Tem uma diferença gigantesca. Isso eu vejo não só, por exemplo, agora esse ano eu tava em outra denominação, né? E lá me falaram isso, eles iam falar porque o filho do pastor isso, aquilo. E eu ficava olhando, e daí teve um dia que eu disse, gente, eu também sou filho de pastor, eu entendo um pouquinho do que acontece nos bastidores agora. Eles não sabiam quando falavam isso. Então, hoje eu entendo um pouquinho mais, hoje eu entendo o que é o peso de ser filho dos pastores e o que a igreja faz por trás também, né? Vamos dizer, da cortina, né? Então, bastidores. Às vezes eu acho que é muito fácil a gente cobrar alguém, mas a gente não vê o que a pessoa passa, o preço que ela paga, a cobrança que tem, tanto naturalmente quanto espiritualmente, né? E eu vejo que o inimigo se levanta muito contra filhos de pastores, né? Se a gente for fazer uma pesquisa... Eu vi uma pesquisa esses tempos, é importante tu ter levantado esse assunto, que falava sobre isso, que eu acho que era mais de 60% dos filhos de pastores hoje em dia no Brasil são desviados. Eu vi algo assim, eu achei muito doido. E é muito... Imagina, filhos de pastores são desviados, sabe? Eu acho que é por causa da cobrança que a igreja coloca em cima deles. Ou talvez o peso também que carrega tudo isso, né? Sim. Então, eu acho que também tem que ser uma escolha, né? Eu sempre falei que eu servia ao Deus dos meus pais. Hoje eu sirvo o meu Deus, né? Eu conheci ele. E então... Eu não posso chorar, filho. Então, por muito tempo, é isso, né? Nascer dentro da igreja é uma coisa. Agora é tu buscar conhecer aquele que está dentro da igreja. Tu conhecer ele, tu ter uma intimidade com ele, uma vida com ele. Então, e isso eu acho que vem de casa, né? Até porque a gente tem que deixar bem claro, porque, no caso assim, ó... bom, você sabe, ele é o meu filho, né? Prazer, meu filho. Mas, digamos assim, as tuas experiências vai ser uma. As tuas experiências não vão ser as mesmas experiências que eu tive ou que o pastor teve. Da mesma maneira que a gente começou a caminhada com Cristo, nós já tínhamos 23 anos. Então, o Júnior hoje, com mais de 23 anos, porque ele tá com 25 anos, ou seja, tem coisas que você está vivendo hoje que eu e o pai a gente não viveu. Entendeu? Então a gente não pode comparar, são experiências totalmente assim diferentes, mas aí depende desse alinhamento para que um possa ajudar o outro sem ter aquele peso, aquela cobrança. Não, tu tem que estar na igreja, não, tu tem que fazer. Não, entendeu? Senhor, nossos filhos são teus, então tu faz a obra, mas depende da tua decisão, da tua escolha, como os outros. Isso, né? tu falando me gerou uma dúvida, Júnior. Até certo ponto, até uma certa idade, tu via como uma obrigação por ser filho dos pastores estar na igreja? Servir a Deus? No começo, não. As perguntas vão pra você. No começo, não. No começo eu fazia por amor mesmo, né? E tanto que quando a gente trocou num certo momento da nossa vida de denominação, e eu acho que foi muito por escolha minha e da Lê, né? O posicionamento meu e da Lê. E a gente começou a servir por amor, né? Eu acho que eu e a Lê começamos a servir até antes do pai e da mãe, quando a gente trocou de igreja. E eu acho que depois de um tempo, depois que a Ide já estava formada, ela já estava bem alicerçada, sim, começou a se tornar mais por obrigação do que por amor, né? Então teve o tempo que eu
saí, eu parei, eu fui viver outras coisas, mas eu acho que a gente não corre tanto tempo do chamado de Deus, né? Então, em algum momento, ele nos busca. Ou é no amor ou é na dor. Amém. E eu sei que em algum momento ele me buscou, sabe? Um momento ele me encontrou, né? E eu não precisei ser encontrado por outras pessoas, mas ele me encontrou. E eu acho que esse é a coisa mais forte, é a gente ser encontrado por ele. Então, hoje não eu faço o Deus por amor. dos teus pais, não mas Deus o dos meus Deus pais, vivo que fala o com meu você. Deus. Então, foi isso que ele falou pra mim no dia que eu voltei. Foi isso que ele falou. Hoje eu não sou mais o Deus dos teus pais, hoje eu sou o teu Deus. Então, eu acho que é essa a diferença. Então, hoje eu sirvo por amor. Hoje eu busco por amor, eu busco por opção minha, né? E essa é a grande diferença. Eu acho que esse é o estralar de dedos na vida de qualquer cristão. Então, eu nasci em berço cristão, né? Acordava na igreja e dormia na igreja e acordava em casa. Então, sempre foi assim a nossa vida lá em casa, né? E isso... Tudo normal. Muito normal. Então, mas tudo vem de casa também, né? Eu lembro do nosso quarto. Nossa casa é pequena, né? Então, aquela época não existia ali o quarto onde é o da Lê e o meu hoje, né? O meu e dos guris ali. Não existia aquele quarto, era só aquela outra parte, né? Então, o nosso quarto era basicamente a sala, vamos dizer assim. Então, eu acho que a minha vida inteira eu via minha mãe, acordava vendo ela com a Bíblia na mão, dormia com ela chegando da igreja. Então, eu acho que o exemplo vem de casa, né? Então... Eu disse que eu não vou chorar, tá? Eu acho que isso, né, me motiva hoje, né? A gente ter uma base, um espelho dentro de casa. Então, até hoje, na minha folga, eu acordo, a mãe já tá com um caderno na mão, fazendo o estudo dela, planejando as palavras, planejando o mês. Então, isso eu acho que isso é muito maior do que se vir de um berço cristão. Mas hoje eu vejo que os meus pais, o que eles são na igreja, o que eles são os pastores, eles são nossos pais em casa também. Não tem diferença dos nossos pastores e dos nossos pais. A gente vê as mesmas pessoas nos dois lugares. Então eu acho que é isso que faz eu, o Emanuel e o Mateus estarmos tão afinados em estar servindo com eles. E se tu pudesse dar um conselho ou uma dica para pessoas que são filhos de pastores, mas que por algum motivo acabaram se afastando ou por algum motivo ainda tem esse peso ou ainda tem esse relacionamento terceirizado com o Senhor, como tu falou que já teve, o que tu falaria? Não viva a experiência dos seus pais ou das pessoas que fazem parte da tua igreja. Eu acho que viva a sua verdadeira experiência com Cristo, né? E é sobre isso. O que a igreja cobra de um filho de pastor, o que a igreja cobra de qualquer outra pessoa, não é o que Cristo cobra, né? Muitas vezes a gente usa a igreja. E a igreja são pessoas, a igreja é um hospital, né? A gente fala muito sobre isso, a igreja é um hospital. Então lá dentro tem pessoas feridas, machucadas, prontas para ferir, né? Então quando a gente entende que, por exemplo, nosso lema hoje é minha vida por vidas, a gente tem que saber que essas vidas vão estar machucadas e muitas vezes na defensiva. Então, talvez muitas vezes elas ataquem aquilo que tá na outra pessoa porque talvez elas queiram viver aquilo ou talvez elas estejam apenas se defendendo na sua autodefesa. Então, o que a igreja julgou, o que a igreja te apontou o dedo, o que a igreja te acusou, não é o que Cristo te acusa, né? Então, são homens. Então, eu acho que o que dá para falar é coloque os seus olhos em Cristo. Não coloque em pessoas, não coloque na liderança dos teus pais, não coloque na diretoria dos teus pais. Isso não é a igreja, né? Isso não tem não tem base espiritual para falar o que você é. E eu acho que o inimigo hoje em dia ele se levanta contra filhos de pastores porque ele sabe os potenciais e o peso espiritual que é ser um filho de pastor, né? O inimigo ele sempre eu acho que a gente pode fazer um parâmetro assim, por exemplo, o inimigo ele quer ferir a Deus, correto? Né? Ele quer abalar Deus, as estruturas de Deus, a luta dele é contra Deus, mas ele não tem poder para bater de frente com Deus. Então ele vai atacar quem? Os filhos, né? Então eu acho que é a mesma coisa com os filhos de pastores. O inimigo talvez não consiga chegar nos pastores, ele não tem autoridade para chegar nele, talvez os pastores estejam muito bem blindados, então ele vai procurar os pontos fracos. E os pontos fracos de pastores são os seus filhos. Então eu acho que essa é
a verdadeira fraqueza muitas vezes, né? Talvez pastores que procurem mais blindar suas igrejas do que sua própria casa. Acho que eu acho uma coisa agora que eu tava pensando enquanto tu tava falando. Como hoje a gente vê tanto ataque contra a igreja, né? Eu não quero citar os nomes, né? Porque tem a classe disso, a classe daquilo, a classe daquilo, sabe? Cada um com o seu pensamento, com a sua ideologia, com aquilo que ela acredita. Mas se a gente parar para pensar, muitas vezes a própria igreja tem ferido muitas pessoas. Então, daqui a pouco as pessoas se montam, digamos assim, se eu e a Fernanda tiver uma classe, a gente vai atacar vocês, mas no fundo a gente precisa também de cuidado, de amor, como vocês precisam. E hoje eu vejo tantas classes contra a igreja, mas ao mesmo tempo eu vejo essa igreja que você falou agora. Em vez da igreja entender que essas classes estão se levantando porque estão feridas ou porque foram feridas, até que ponto que muitas vezes a própria igreja, em vez de acolher, de curar, está atacando os outros. Muitas vezes eu fico indignada, eu confesso para vocês, até quando a gente falou de podcast, é algo que muitas vezes eu tento cuidar muito, porque hoje a gente vê pastores renomados, né, grandes igrejas, em vez de falar do amor de Cristo, do evangelho, sim ensinar sobre arrependimento, sim ensinar, porque é impossível a gente, não digo igreja, mas a gente estar diante de um Deus e não fazer ele olhar para nós e eu não querer mudar. Eu não mudo por causa do Júnior, eu mudo porque eu vejo que aquilo eu preciso mudar porque me faz mal. Mas ao invés de nós olharmos para esse lado, parece que nós vemos pastores indo em podcasts, TV, rádio, coisa assim, com o objetivo de atacar todo mundo. Aí eu te pergunto, de que maneira que a igreja está aproximando hoje as pessoas para Deus? De que maneira, que tipo de testemunho a igreja hoje, no século 22, século 21, não, já tô lá na frente. De que maneira que hoje a igreja está levantando um testemunho para aproximar as pessoas de Deus? Porque a palavra do Senhor diz, né? Jesus está à porta. E a palavra do Senhor também diz que o amor de muitos iria se esfriar. E muitas vezes nós dizemos, o amor de muitos vai se esfriar, menos o meu. Ok. Mas de que certa maneira, então, esse amor que eu digo que não vai se esfriar, está alcançando os outros? Sabe? Eu não quero citar as classes, mas que tipo de testemunho? Igor, eu quero que tu fale daqui a pouco lá no teu local de trabalho. Mano, Fê, né? O Júnior começou o podcast falando de algo muito especial. Eu não preciso andar com uma Bíblia embaixo do braço. Eu não preciso estar de terno ou gravata para eu dizer que, tá terno e gravata é um cristão. E não é, entendeu? Então, de que maneira que eu tenho o meu testemunho? E isso me veio muito como a igreja está hoje. Um bom samaritano. Onde tem alguém ali machucado, ferido, e daí passa o bispo. Não, eu tô com pressa, tenho culto. Aí depois passa o pastor. Não, eu já tô vestido, já tô arrumado, eu não tenho tempo. Aí vem um samaritano. Sabe, que não faz parte de uma igreja, não faz parte de uma congregação, não tem umas responsabilidades com o culto, com isso, aquilo, outro, mas ele deixa os seus afazeres, porque ele estava indo para algum lugar, para ajudar alguém que ele não conhecia, sabe, para carregar alguém, sabe, ele coloca uma carga sobre ele que não é dele essa carga, leva para uma hospedagem, paga ainda, para dar água, para dar comida, e ainda diz, quando eu voltar, se ele gastar mais alguma coisa, eu vou pagar. Que testemunho é esse de ajudar pessoas que a gente não conhece, de carregar sobre os nossos ombros cargas que não são nossas e de botar a mão no bolso para ajudar alguém que a gente nem sabe o que vai fazer? Isso na nossa geração eu vejo como algo muito preocupante. É que tem muita gente no mundo gospel que tem que se preocupar mais em não deixar a soberba e o ego tomar conta do que o amor pelas vidas. Eu vejo hoje, na nossa geração, não são todos, mas uma boa parte está nomeando o altar como um lugar de título. Eu sou pastor, eu estou em cima, eu posso... Isso é muito sério. Eu vejo muito isso. Algo também que eu estava olhando as pregações de vários pregadores famosos. E, cara, eu parei de olhar porque eu notei algo muito forte, que o púlpito virou lugar de ataque. Então, teve 2, 3 pregações que eles preferiram mais atacar um ao outro
falar um do erro do outro do que pregar realmente para as pessoas que estavam ali precisando. Então eu vejo isso uma coisa muito preocupante, é a soberba no nosso tempo falando mais que o amor. E isso é um cuidado que eu acho que todo mundo tem que cuidar. E voltando ali no assunto que a gente estava falando antes, isso eu acho que uma das pessoas que mais lidam também com soberba e ego são os filhos dos pastores. Porque hoje a igreja vê como os filhos dos pastores umas pessoas lá em cima. Eu vejo muito nomeando... Intocáveis. Como, ele é filho do pastor, ele pode. Até, ele é filho do pastor, ele não passa por isso. Eu vejo muito isso também na nossa geração. Acho que até tu já deve ter passado muito por isso também, né? Como tu relatou ali. Acho que são uma das coisas mais preocupantes da nossa geração, sabe? Soberba, Mas ego. sobre o altar é algo muito, muito sério, porque é claro que a gente não tem que idolatrar, né? Mas o altar hoje parece que é muito mais... É algo que eu não costumo falar nesse assunto assim, mas parece que hoje a palavra, o evangelho, virou mais um comércio, um show, do que um testemunho realmente de quem é Cristo. Você é ministra, né? De adoração, né, Fê? E daqui a pouco, muitas vezes, vocês têm que se preparar e orar, porque tem as luzes sobre vocês, os holofotes para vocês, as câmeras sobre vocês, mas quem está ali ministrando são a vida de vocês. É algo que até a gente recebeu uma palavra, né? Segunda-feira, que não tem como eu manifestar algo no culto se eu não busco algo no secreto. Fala um pouquinho sobre como é esse teu lado de ministrar, o teu preparo, Fê, para não trazer orgulho, ego e eu para cima do altar quando você está ministrando uma adoração. Acho que antes de entrar especificamente nisso, quero dar uma ênfase no que o Igor falou, porque isso é muito sério. Porque ultimamente, acho que uns 3, mais ou menos 4 anos pra cá, começou aquela onda de TikTokers e influencers cristãos. E claro, isso é uma bênção, são vidas que são alcançadas, né, através Tem alguns que eu sigo. de vídeos, e eu também. Gosto. E eu gosto de acompanhá-los. E quando começou isso, né, foi tipo, nossa, amém, né? O evangelho está sendo levado, propagado, enfim. E semana passada eu comecei a pesquisar sobre alguns que eu acompanhava, porque sabe quando você sente falta? Tipo, nossa, cadê fulano? E aí eu fui atrás e muitos deles se desviaram. Então eu acho que não é só cuidar do comércio no púlpito, mas também através das redes sociais. Porque é colaboração, é reconhecimento, é uma certa fama que vem, que a gente, né, tipo, a pessoa que tá ali acaba esquecendo o que ela tá fazendo para Cristo e começa a fazer para as pessoas. E isso, é claro que tem que ser algo cuidado, claro que tem que ser muita coisa curada também, porque também são pessoas que podem, sim, ser machucadas. Porque as redes sociais machucam. Imagina você sofrer um hate ou um ataque de uma pessoa que você não conhece. Imagina a pessoa, não, eu tenho uma teologia diferente, então eu vou bater de frente contigo até tu concordar comigo. Então, são tudo isso. E, às vezes, acaba sendo fácil para as pessoas levar uma teologia de prosperidade do que realmente pregar o evangelho. Só que o que a gente está fazendo com as nossas redes sociais para fazer a diferença nisso? Mas nisso entra uma coisa muito que eu percebo, né? E Depois tu vai falar sobre eu sempre, né, eu cuidei muito das minhas redes sociais, a foto que eu postava, o jeito que eu postava, coisa assim, né? E esses tempos o Senhor falou assim, eu quero a tua rede social pra mim. Não. Não é fácil, né? No início, não. Então, tipo, eu comecei a me preparar, comecei a orar. E é uma coisa que eu falo muito com a pastora. Eu falei pra ela esses tempos lá atrás, eu digo assim, profeta não tem honra na sua casa, né? Então, quantos da ID usam as suas redes sociais e quantos dentro da ID apoiam quem usa as redes sociais, né? Então, eu vejo que, por exemplo, vocês ministras, muitas de vocês postam seus vídeos, né? Quantos de nós vão lá e comentam? Quantos de nós vão lá e republicam? Compartilham nos stories, né? Poucos. Essa semana eu comecei a entrar nos stories, nos perfis de alguns da igreja que publicam. Eu disse, cadê a galera, né? E nos stories, pregadores de outros lugares, né? Eu disse assim, cara, profeta não tem honra na sua casa, né? Então não precisa ser profeta. Adorador não tem honra na sua própria casa, pregador não tem honra na sua própria casa. A gente não honra os nossos,
sabe? E são pessoas que nem tu falou, talvez essas pessoas que a gente siga nas redes sociais, a gente não conheça o íntimo delas. Mas ali dentro da igreja, a gente conhece o íntimo. Eu conheço teu íntimo, conheço teu íntimo. Eu sei o íntimo dos outros que estão lá dentro da igreja, porque eu vejo os frutos que eles estão gerando. Entende? Então, tipo assim... Isso cara, aí eu fui olhar, tipo assim... Eu falando, tipo assim... Eu fui olhar a minha postagem, os meus discípulos não comentaram. Aí Eu tava sem Instagram, eu tinha renunciado. Em minha defesa, né? Em minha defesa, eu tinha renunciado. Aí eu entrei no Instagram da pastora e disse, poxa, sério? às vezes não comentam no vídeo que a pastora postou, sabe? Mas de outros pastores comentam. Então não é, não, tenho que comentar, sou obrigado a comentar, sou obrigado a compartilhar. Não é sobre isso. Mas é honrar aquele que tá tentando fazer algo novo. Né? Até muitas vezes no Insta da ID mesmo, a mídia tem que ficar pedindo pra comentar, pra publicar, pra republicar. E daí tu vai entrar no republicado e tem 300 outras denominações natural, lá, né? E da nossa própria igreja não tem. Então muitas vezes a gente não honra quem está na nossa igreja. E eu acredito que da nossa igreja, daqui a um tempo, pode ser grandes pessoas influentes nesse meio, né? Então, mas tem que começar de algum lugar, tem que começar Mas por que tu acha que a gente muitas vezes parece que é mais normal a gente valorizar o testemunho do outro do que o testemunho daquele que a gente viu os pequenos passos? Porque eu acho que às vezes... isso é forte, mas eu acho que às vezes é muito mais fácil tu não apoiar a pessoa que tá do teu lado e tu ver ela crescer. Sabe? Não entendi. É muito fácil tu pegar e olhar pra pessoa que tá do teu lado e tipo assim, ó... vai lá, aposta. Aí, mas não vai dar certo. E quando começa a dar certo... eu tava sempre do teu lado. Né? Então, eu acho que isso acontece muito... E não digo só no meio cristão, qualquer meio. Né? Tu bater palma pra uma pessoa, mas quando tu vê dar resultado... Né? Tu pode crescer, mas não pode crescer mais do que eu. Isso, pode crescer, mas não cresce mais que eu. Tu pode postar, mas não posta mais que eu. Tu pode, né, publicar vídeos, mas não pode mais que eu. Quantas ministras ali, por exemplo, no grupo de vocês tem de adoração? Quantas postam? Né? Então, talvez, será que as outras não têm coragem de postar? Ou quando a outra dá certo, daí eu começo, né? Mas daí então, nós vamos entrar em outro apoia... patamar. Então, quer dizer que então, a gente pode dizer que o que anda de mãos dadas com um bom testemunho é um bom caráter também. Também. Porque não adianta nós termos um bom testemunho e não termos o caráter de Deus. Porque quem tem o caráter de Deus vai que nem eu. Eu sempre digo que eu quero que os meus discípulos sejam muito melhores do que eu. Mas é que, pra mim aí... Não é? Pra mim, eu vou ser muito sincero nisso, entra outro ponto que é a fama. Eu vejo muito, vou ser bem real, eu vejo muito mais hoje em dia. Isso foi até algo que aconteceu lá no restaurante ontem, que eu tive que sair de perto. Às vezes as pessoas preferem muito mais olhar uma pregação motivacional. Vou dar o exemplo, David Leonardo. Vou dar um exemplo. Não vou citar nome, mas já citando, né? Preferem muito mais olhar Não podemos receber processo, pelo amor de Deus. uma pregação motivacional de uma pessoa famosa que eu vou ouvir e não vai mudar nada, não vai me edificar nada, do que eu ouvir uma pregação do Júnior, da pastora, da Fernanda, que não é uma pessoa famosa, mas eu ouvindo vai mudar algo na minha vida. Vem de confronto. Eu vejo muito mais isso, as pessoas uma dando... que é o ego amaciado. Jesus vai te dar, você vai conquistar, eu vai vejo... É que é uma geração que vejo quer muito motivação, mas não quer confronto. Eu vejo muito mais as pessoas dando importância pra fama do que pro agir do Espírito Santo. Isso é algo que eu já tinha parado pra pensar e é algo também que eu já tinha conversado com o Manu, que muitas vezes a gente, a gente vê uma pregação do Eliseu Rodrigues muito boa, só que é uma pregação que a pastora já tinha pregado há tempos pra nós na nossa igreja. É o que eu falo, profeta na sua casa. Entendeu? Não tem honra. Então, Mas já aconteceu inúmeras isso. vezes. Pastora, olha, eu recebi isso. E eu olho e já assim, disse, eu já te falei isso há 2 vezes. É algo sabe? muito... Mas parece que quando é de alguém, parece que a gente recebe mais, né? Por isso que hoje nós temos o The King, The Power, não sei do que The Power. Acho que ele ficou até quieto, né? Parece que hoje a gente... Não quero. Que eu parece não sigo, então... que hoje, muitas vezes, eu não quero uma revelação de Deus de eu mudar de vida. Mas eu aceito ele falar meu CPF, minha identidade. Talvez se ele fosse um profeta que revelasse algo sério de Deus, ele não chegaria onde ele tá hoje. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Mas isso é... Conta um pouco sobre o teu testemunho. Já saiu da fé. Ele ia contar do altar, do ego. Vai. É que meu Quem testemunho... é o Igor Machado? Uma coisa que
que foram duas coisas assim que eu aprendi com o meu testemunho. Uma delas é valorizar o que eu tinha na casa. Eu tive que realmente, é muito filho pródigo, tive que sair, acontecer algumas coisas para valorizar o que eu tinha. Tá. E outra coisa que eu acho muito bonita do testemunho, não tô falando só do meu, mas de uma forma geral, é que o testemunho eu acho que é uma das formas mais bonitas de se expressar a gratidão por o que Deus já fez na tua vida. De onde Ele te tirou, de onde Ele te curou, de tudo que Ele fez por ti em modo geral. O meu testemunho eu já ia pequeno no nosso ministério ali na ID, na sala de quinta, com 13, 14 ali por 2018, 2019, só que eu era uma pessoa... Era difícil uma pessoa no nosso meio que não fosse assim, que levasse a sério. A gente ia pela resenha, a gente ia pelo que o momento oferecia, talvez, Pela depois uma comida. O Júnior que o diga. Aqui é o nosso líder, às vezes tinha que chegar numa célula dele, ter que recolher os telefones, terminar uma célula antes, que a gurizada não levava a sério. Mas ali... Às vezes ele tinha que buscar os guris no meio do mato porque estavam jogando pedra. Mas ali eu creio que... Essa era essa geração que hoje estão aí, ó, pregando. Que ali no fazendo. começo era isso que eu falava. Tu vai pregar hoje, né? Não. Ainda. Tá, na célula sim. Não, na célula Tá sim. largando? Eu vejo que ali, por mais que fosse algo não levado a sério, mas foi uma semente no passado que frutificou nos tempos de hoje. Agora eu vou chorar. Entendeu? E glória a Deus por isso. Hoje eu já entendo o porquê do Júnior cobrar a gente, por que ele era tão rígido com a gente, mas é que para que hoje a gente se tornasse algo. Então eu ia 2018, 2019, só que eu ia só algumas vezes, às vezes não ia, às vezes saía antes. Eu era uma pessoa que tu não queria me ver na igreja, era falar que tinha culto. Eu odiava culto. Hoje eu prefiro mais que o Kadosh, mas eu odiava culto, cara, não sei porque... Eu não ia, quando ia, dormia, saía mais cedo, não levava a sério, não gostava. Aí eu fui... Outra coisa que eu morria de medo também, que se eu visse eu saía da igreja, era a libertação. Eu me lembro até hoje, tu fez a libertação numa pessoa, eu saí e fui lá pra trás pra não ver, porque eu fiquei com medo. Então... Mas creio que hoje eu já tenho outra visão, eu entendo. Glória a Deus por isso. Só que naquele tempo eu não levava a sério. Aí ali eu saí, conheci algumas amizades que talvez influenciou pra mim se afastar mais e mais e se aprofundar nas coisas do mundo. Então, eu fui uma pessoa que eu nunca fui usuário de droga. Mas a bebida, eu não era viciado. Mas eu bebia todo dia. Só que... Mas não era viciado. Mas não era viciado. Tipo assim, ó, se eu quisesse... Eu digo que eu não era viciado por quê? Porque, tipo assim, ó... Hoje eu não quero beber. Viver sem ela. Eu conseguia me conter sem ela. Só que... A gente bebia todo dia, a gente via um prazer em beber. E daí eu bebia, saía pras festas. O Bruno também hoje não tá aqui, mas ele é uma pessoa que tá firme conosco. A gente andava muito, então, tipo assim, ó, olhando hoje com a mentalidade que eu tenho, talvez hoje, se não fosse Deus, eu nem estaria mais aqui. Não porque, nossa, eu era ruim, eu gostava de brigar, mas as nossas influências eram... pessoas que não eram pra se ter do lado pra confiar. Então, tipo assim, a gente andava com pessoas que vendiam droga, a gente andava com pessoas que andavam armado. Qualquer momento poderia surgir uma briga e a gente tá no meio, a gente junto, talvez levar um tiro sendo inocente. Então, isso era algo que acabava arrastando a gente. Só que naquele tempo a gente achava algo bonito isso. Eu tô andando com uma pessoa desse porte, então as pessoas vão me respeitar. Tô andando com uma pessoa armada, as pessoas vão me respeitar. Só que não é bem assim. E, nossa, e muita gente já passou também por muito assim, perrengue de ter que se resolver com pessoas que estavam dentro da cadeia. Então, pra tu ter o nível onde a bebida levava a gente. Cada vez era um poço sem fundo. Eu pegava meu salário, eu não ajudava em casa... Tinha noites que a gente gastava 600, 700 reais cada um numa festa. Então era algo que me afundava e não me acrescentava nada. Eu também não via um prazer no futuro. Eu não queria ser ninguém. Se eu tivesse um emprego já estava bom. Eu não via prazer em ter um sonho, prazer em ter uma família. Isso também é uma das coisas que o Evangelho me proporcionou, porque a gente sabe que Deus pede muito para que a gente honre a família. Então foi isso também, eu tive outra visão. E foi nisso, enquanto eu fiquei no mundo, o Bruno voltou. E o Bruno, sabe aquela pessoa chata que tu não respondia porque mandava um oi e sabia que era convite pra igreja. Eu não respondia, aí às vezes eu via ele em outro lugar, eu não cumprimentava porque eu sabia que ele ia falar da igreja.
Hoje o Bruno, pra mim, estar aqui, ele foi uma das pessoas, assim, muito importante. O Manu também, eu não conversava muito, mas ele, quando eu via, ele falava. A pastora, bom, tu sabe, eu nunca fui uma pessoa assim de esconder. Não, eu não achava bonito, mas eu não escondia. Às vezes eu ia lá te cumprimentar com um copo de bebida. No Perinão, já teve várias vezes. Então eu fui uma pessoa que não era duas aparências quando vocês estavam as pessoas da igreja. Não. E isso não é algo que eu me orgulho, mas eu não vejo como algo ruim. Eu não mudava pra querer apresentar outra pessoa. Quem eu era. E nisso o Bruno voltou e ele me mandava mensagem. Teve um ponto que eu falei assim, ó, cara, tu quer me ver na igreja? Tu faz uma célula lá em casa sem eu saber. Talvez é a única oportunidade que tu vai me ver com vocês na igreja. E ele convidava, até que um dia ele convidou, eu acho que eu fui porque não tinha nada pra fazer. Eu não lembro muito bem, eu lembro do dia, mas eu não me lembro muito bem como foi o convite e como eu aceitei. Mas foi num dos primeiros fornalhas, que foi botado lá a bateria, os instrumentos lá no centro. Fornalha é fogo. E por isso que hoje eu tenho uma paixão muito grande pelo fornalha, porque foi realmente onde eu voltei, onde realmente eu queria reconstruir algo que eu perdi no passado. Então foi ali que eu voltei. Aí eu fui no Fornalha, foi nos dias assim que eu mais chorei na minha vida. Aí eu tava terminando de chorar, vem o Manu e começa a orar por mim, chora tudo de novo. Então eu fui relembrando algumas coisas do meu passado, algumas coisas que eu tinha vivido e onde eu poderia chegar talvez com Deus naquele momento. Ali naquele dia eu tinha a oportunidade de escrever uma nova história. E assim foi, eu fui me aproximando, claro. Hoje a pessoa que fala que entrou na igreja e mudou é uma pessoa mentirosa. Às vezes eu posso estar pregando em cima do altar, mas tem coisas que eu ainda tenho resquício do mundo ainda. Todo mundo sempre vai ter alguma coisa para ser curada, tratada, e vai ser a vida toda assim, porque a gente sabe que o único perfeito foi Jesus. Então eu não quero falar que eu entrei e mudei, mas claro, eu fui olhando algumas atitudes, alguns hábitos de uma maneira diferente. Fui mudando devagar e até que comecei a pegar prazer em ir nos cultos, Kadosh também. Às vezes, quando eu faltava num culto, eu já via que eu estava no caminho certo, porque quando eu faltava no culto, parecia que a minha semana não era completa. Me faltava algo. Então, eu comecei a pegar mais prazer, louvor, palavra. E isso também gerou em mim, porque as pessoas que me conheciam no mundo e hoje me vêem na igreja, tem muitas pessoas que até hoje Caraca, tu na igreja, que mudança, não esperava. Ontem foi algo que aconteceu muito. Eu lá no estúdio, retocando minha tatuagem, o tatuador pegou e falou, nossa, tinha um outro cliente lá, e ele falou, nossa, esse daqui vai na igreja também, porque o cliente ia na igreja. Ele falou, nossa, esse daqui, se não fosse a igreja, tava perdido, tava cachaceiro, velho, sempre na bebida. Então começou a falar isso. E daí ali gerou um assunto. O cara chegou, se aproximou, nossa, e começou a conversar comigo. Uma das coisas mais prazerosas é conhecer Cristo. E ali, então, talvez ali foi uma forma de demonstrar o meu testemunho. O que eu era, o que eu sou hoje. E o testemunho é muito isso. Tu apresentar para as pessoas a transformação que Deus fez na tua vida. E continua fazendo. A gente tem que entender que o mesmo Deus que curava, restaurava lá no tempo de Noé, de Moisés, é o mesmo Deus que faz hoje. Amém. E isso a gente tem que ter sempre e levar conosco até a vinda dele. Acho que o meu testemunho é isso. Na igreja tem muito testemunho também, assim, de bebida, de droga, mas de formas diferentes. Que Deus agiu de formas diferentes. Eu acho que isso é o testemunho. Né? Não teria graça se todos os testemunhos fossem iguais. Até porque talvez eu com o meu testemunho vou alcançar um público diferente. A pastora com outro público, tu com outro público. E assim todo mundo vai conhecer. Mesmo. Amém. Amém. Eu acredito que o que tu falou é aquilo que tu falou antes, né? Que eu achei tão bonito, né? O nosso verdadeiro testemunho realmente começa quando Jesus nos encontra. Quando a gente começa a ter experiências e com ele, cada um de nós é diferente. Eu acredito que é isso que nós queremos fazer nesses podcasts. E todos os encontros de Jesus geraram testemunho, né? Exatamente. Então eu acho que isso é importante, né? Eu gosto de brincar com os guris que Jesus, ele gostava de pessoas fofoqueiras. Então, ele curava alguém e falava assim, vai, não conta pra ninguém. A pessoa saía espalhando pra todo mundo. Então, isso era testemunho. E não era só mulheres, viu, Igor? Não. Homens também. Eles vão achar que eu sou machista? Não é. Mas ele usava dessa forma. Vai, não conte a ninguém. As pessoas saíam espalhando pra todo mundo. Então, deixa eu contar o que aconteceu. Deixa eu te contar, e uma das coisas mais bonitas é que... Jesus a palavra vai falando que conforme ele ia chegando nas outras cidades, as pessoas já estavam com filas esperando ele. Porque sabiam quem ele era, o que ele fazia, só de talvez
tocar ou estar na presença dele, né? Então... Melhor do que internet. Boca a boca, né? Então, mas isso era testemunho. E eram pessoas gerando testemunhos, né? A fé delas gerando testemunho. A gente tem a mulher do fluxo do sangue. A fé dela gerou o testemunho. Sim, o testemunho dela se tornou isso, né? Ela teve fé pra chegar e ela sabia que se ela só tocasse, ponto. Então, cara, ela foi e gerou o próprio testemunho dela. Ela gerou a própria cura dela, né? Então, é muito isso também. A vida de Jesus era isso, né? Ele fazer pessoas gerarem testemunhos e testemunhos gerando testemunhos, né? Então, isso foi... E todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus no Novo Testamento ou com Deus no Antigo Testamento, de alguma forma ou outra tiveram transformação. Saulo é um dos maiores exemplos. Quando teve um encontro com Deus numa luz reluzente, 3 dias depois ele já estava começando o chamado dele, que era ser um dos maiores apóstolos da Bíblia. Então, talvez... e Deus, ele faz muito isso. Talvez ele nos encontra ou ele gera a dor para que a gente veja a nossa dependência nele. E eu acho que essa parte entra muito no que a gente falou no começo. Quando Saulo encontra Jesus, né? Ele sabia quem era, né? E Jesus, obviamente, sabia quem ele era. Mas ele não conhecia Jesus. Então tem uma diferença entre tu saber quem é e conhecer quem ele é. Ouvir falar. Ele sabia que quem estava diante dele era Deus. Ele sabia que quem estava diante dele era Jesus. Mas ele não conhecia ainda. Então no momento que ele conhece, ele tem o nome dele transformado para Paulo. E ele sai dali, bum, fazendo um boom na igreja, né? Então, essa é a diferença. Eu acho que é esse que é o ponto. O encontro com Jesus. As pessoas conhecem ele. As pessoas sabem quem ele é. Mas elas não tiveram ainda um encontro com ele. Intimidade. Mas no momento que ele encontra... É o nosso início. Quando você falou, né? O teu testemunho, independente de tu ser filho de pastores ou não, tu fazia porque teus pais faziam, estavam ali fazendo. Mas no momento que tu teve o encontro, ou seja, tu não era mais aquele que ouvia tua mãe falando, teu pai fazendo. Você começou a ter... Você começou a conhecer. E aí Deus começou a te usar conforme a tua vida e a tua entrega também. Ou seja, não é apenas de te ouvir falar, mas de te conheço pelo que tu és. É algo maravilhoso. E você, minha linda, fale alguma coisa sobre você. Respondendo a sua pergunta sobre adoração, quando o Senhor me trouxe para cá, né, de Manaus para cá, e me permitiu... começar esse ministério, né? Primeiro foi algo que para mim foi um certo sair da zona de conforto. Porque quando você tem acesso ali, quando você primeiro tem ali a ligação, digamos assim, com fama, reconhecimento, é você aparecendo, é você fazendo, sabe, quando tudo tá sobre você, é uma coisa. Então, quando o Senhor te leva para os bastidores e fala, não, agora não é mais sobre você, é sobre quem eu sou através de você e sou eu fazendo e você só é um instrumento, mas a partir do momento que eu quiser te quebrar, eu te quebro, você começa a ter uma outra visão. Então, pelo fato de eu ter ali, né, antes de vir para cá e antes de ter um encontro de fato com o Senhor, que foi o que o Júnior falou, antes da gente viver um relacionamento terceirizado e ao invés de realmente a gente conhecer o Senhor. Então, quando eu vivi esse relacionamento terceirizado, e sendo bem sincera, infelizmente era um pé no mundo, um pé na igreja, tinha aquilo de, não, sou eu que faço, não, sou eu que tô aparecendo. Então, pelo fato de uma forma, crescer no mundo da internet, ser atriz, modelo, enfim, a gente acaba achando que os holofotes estão na gente. É você que tem que fazer, é você que tá aparecendo diante das câmeras, é você que tá fazendo. E aí, quando o Senhor falou, não, agora você sai e sou eu que vou fazer, mas primeiro eu vou realmente te quebrar para te refazer, é totalmente fora da zona de conforto. Então, quando o Senhor me trouxe para cá e pela primeira vez me guiou através da vida do pastor, para mim... Primeiro foi uma experiência que eu nunca tinha passado. Foi algo, assim, surreal. E eu comecei a entender que nunca mais iria ser sobre mim. Nunca mais iria ser o que eu estava fazendo. Nunca mais seria eu. Mas sim
a face dele, assim, aquilo que ele queria fazer, não somente através de mim, mas de cada uma das ministras. Cada uma tem uma unção, cada uma tem aquilo, tem um propósito, tem um chamado, tem um ministério, e o Senhor quer usar cada uma de uma forma. Mas juntas, a gente realmente manifesta aquilo que o Senhor quer fazer. A gente realmente consegue exalar o perfume dele. Mas por que a gente consegue exalar o perfume dele? É porque existe um secreto, existe uma busca, existe uma intimidade. Então, quando... Sim. É um cuidado muito grande, sabe? Eu não falo somente eu como ministra, mas acho que todas nós como ministras de adoração, o ministério em si tem que cuidar. Porque não é porque o holofote tá virado para mim que sou eu que tô aparecendo. É o que a gente sempre fala, a gente não quer aplausos. A gente quer que o Senhor realmente está fazendo através daquela ministração, daquela adoração. Não é uma apresentação que no final você vai aplaudir e falar, não, é isso aí, não. Você quer elogiar? A gente aceita. Mas a gente sabe e reconhece que é o Senhor fazendo através da nossa vida. A gente não é nada. Se Ele nos tirar, se Ele nos quebrar, se Ele fizer... Não. Agora você senta, agora você para. Não, para um pouco. Parou. A gente não é nada sem Ele. A gente não pode fazer nada sem Ele. Então, quando o nosso ego está começando a crescer, quando a gente quer ser exaltado, você fala, não, peraí. Tem alguma coisa de errado. Porque Ele tem que ser exaltado. Ele tem que ser adorado. A gente é só um instrumento. E a gente não é nada sem ele. Sim, não tenho certeza que acredito que isso é muito importante na nossa caminhada com Deus, né? A gente saber que independentemente da gente ter o dom, porque existem os dons, né, no meio da igreja, os ministérios, aqueles que pregam, aqueles que falam, aqueles que oram, aqueles, né, intercessores, são fundamentais dentro da igreja, mas a gente tem que sempre saber a base que quem está fazendo é o Espírito Santo, é o Senhor. Eu acredito que é isso que nos incendeia mais e mais e mais, né, para vivermos realmente esse plano de Deus. E eu sei que a gente já está encerrando, mas eu gostaria muito que o Júnior falasse um pouquinho, alguns minutos, né? Vamos ter uma conferência agora em dezembro. Eita. Certo? Eu acredito que nós vamos ter uma grande onda de testemunhos. Amém. Então, eu acredito que até dezembro, né? A gente vai estar aqui trazendo, daqui a pouco até podemos trazer as pessoas que vão participar da conferência para vir aqui. Acho que seria bênção demais, até porque as pessoas vêm de fora, vão querer ficar aqui em Gramado também. Então, até nós vamos ter que se mexer, né? Mas, enfim. Mas fala um pouquinho sobre essa conferência, que eu sei que vai ser algo no Vale dos Sinos, assim. Região das Hortênsias. Então, explica um pouquinho. Acho que o Senhor, Ele tá colocando isso muito forte, né, no coração. E uma coisa que eu sempre falo é, antes de nascer no coração dos pastores, antes de nascer no coração do Manu, que tá sempre ali à frente, nasceu no coração de Deus. Né? Então, eu acredito que o Manu, na hora que ele lançou a conferência para nós lá no grupo, a gente começou a mobilização. Foi até engraçado, porque o Manu, ele lançou o nome, ele disse, mano, ora, desenvolve, e o Senhor começou a falar, o Espírito Santo começou a falar. Então, a gente vai ter um foco principal nessa conferência, né? A conferência é Insaciáveis. Uau. E vai ser... O foco dela vai ser fogo, água e óleo, né? Tremendo. Então, a gente vai estar trabalhando em cima dos significados. Então, vou trazer um spoiler pra vocês. O Emanuel não vai me matar, acredito eu. Eu acho que vai. Né? A gente faz ele... Acho que ele não vai ver. Acho que quando lançar, a gente já vai ter divulgado, em nome de Jesus. Mas foi algo que o Espírito Santo, ele falou muito com nós quando a gente estava escrevendo e falando sobre isso. E vai ser fogo e água, e esses são os dois principais. O equilíbrio da presença. O fogo ativa e a água sustenta. O fogo consome o velho e a água gera o novo. O fogo nos envia e a água nos mantém vivos. Quando uma igreja ou um coração tem fogo e água, tem poder e profundidade, intensidade e constância, impacto e intimidade. Então eu acredito que é isso que o Senhor, ele vai fazer nessa conferência. Uau. Ele vai aquecer os nossos corações, ele vai enviar pessoas, mas ele vai sustentar, ele vai cuidar, ele vai ministrar. E eu acredito que isso vai ser. É uma geração realmente insaciável, que não se cansa da presença, que não se contenta com a presença, mas busca algo mais. Amém. Busca mais presença, nunca tá satisfeito. Eu sempre quero mais, eu quero sempre mais, eu quero sempre mais, eu quero sempre mais. Porque nós falamos segunda, né? Somos incansáveis e por isso que nos tornamos insaciáveis. Então, o novo do Senhor sempre tem, né? Amém. A gente nunca vai conhecer Aleluia. Ele totalmente, a gente nunca vai ver Ele em total essência. A gente sempre vai ter algo para conhecer mais dele. Então, é por isso que nós
queremos ser insaciáveis pela presença dele, né? E tem uma música que fala sobre isso, e eu fiz o Matheus alterar um pouquinho a letra dela, que é aquela que fala qual a beleza que existe, né? Eu disse, Matheus, muda pra quanta beleza que existe. Porque eu tô perguntando qual é a beleza que tu tem, mas quanta beleza que existe, o quanto eu preciso descobrir ainda. Eu ainda não conheço. O quanto que eu não conheço ainda que eu preciso conhecer. E vai ser realmente sobre isso essa conferência. Vai ser Que dias são? 19, 20 e 21 de dezembro. A gente tem a pré-conferência, né? No dia 18. Já tá Aqui, disponível né? também os ingressos, né? Os Tem o ingressos já estão link. disponíveis. Já tem o link lá na Eu ouvi falar que As não vagas é... estão limitadas. Eu ouvi falar que vão ser 120, né? Deu 120. 120 acabou. Cada dia. Acabou. Então... Mas é pra segurança, né? Não é porque a gente quer limitar. Tá garantido. Não Mas dá. eu ouvi falar, porque, né, diz que os pastores são meio forinha, São. digamos assim, né? Que eram pra ser 3 dias, mas agora tem pré, tem pós. Já tem Isso, pré, tem isso é pós. real? É real. Já começa na quinta-feira. Né? Já começa na quinta, sexta, eu acho que é a abertura oficial. Na Sim. quinta é uma pré. E na segunda a gente já tem o pós-conferência. Então, é aquela coisa. E depois Começamos com tem 3 dias, mas termina o somos pós, tão entra numa vigília. É. É aquela coisa, a gente é tão insaciável que começou com 3 dias, já estamos em 5, né? Então é isso que eu acredito que o Senhor vai fazer nesses 5 dias. Aleluia. Vai ser Amém. manifestar um poder muito grande dele. Então, Aleluia. não espera pra quem vai estar ou quem não vai estar, porque você vai acabar ficando de fora. Né? E vai ter que ver através das lives do Instagram e vai perder aquilo que o Senhor vai fazer poderosamente na vida daquelas pessoas que vão Eu estar nessa creio. conferência. Queridos, eu quero estar encerrando, quero agradecer a vocês, o primeiro de muitos. Em nome de Jesus, eu creio que nós vamos crescer muito nesse podcast. Amém. Vamos Aleluia. alcançar muitas vidas e que nós possamos, eu acredito que por isso que nós somos Minha Vida por Vidas, por isso que nós temos essa águia como um ministério profético declarando que as pessoas realmente conheçam o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Deus, aquele que abraça, aquele que muitas vezes sim nos exorta, nos puxa, diz espera um pouquinho, mas é porque ele sabe, né? Ele conhece meu ontem, meu hoje, meu amanhã, e ele sabe que a gente pode um pouquinho mais, minha filha, um pouquinho mais, minha filha, uma vida a mais, uma vida a mais. Então que a gente possa levar o verdadeiro testemunho de Cristo nas nossas vidas para toda essa região, para essa nação e quem dirá para fora dessa nação brasileira. Amém? Amém. Então, vamos estar encerrando. Júnior, você faz uma oração para encerrar. Amém. E mais uma vez, obrigado, meus amores. Amo A vocês. gente agradece. Senhor, em nome de Jesus, Pai, obrigado por esse momento que nós tivemos contigo, Obrigado, Pai. Senhor. Obrigado por esse momento de nós compartilharmos, Senhor, experiências, nós podemos falar um pouquinho de Ti, de quem Tu és, Pai. E obrigado pela Tua Obrigado, presença Jesus. neste Aleluia, lugar, Pai. Que essa mensagem, Senhor, essa conversa chegue naquelas pessoas que Tu deseja que escutem isso, Pai. Que realmente Tu possa estar falando com cada pessoa que escutou, que está presente, Senhor, e isso possa impactar a vida de alguém, Espírito Em Santo. nome de Jesus. Obrigado por esse local, obrigado, Senhor, pelo que Tu está fazendo de novo. Aleluia. Te agradecemos e te amamos. Em nome de Jesus, amém. 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 Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.